pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Política Nacional de Cuidados Paliativos recém-lançada pelo Ministério da Saúde. A Portaria 3681 foi publicada no dia 7 de maio deste ano e saiu no Diário Oficial no dia 22 de maio, trazendo uma legislação inovadora a respeito dos cuidados paliativos. Eu vou dar a minha opinião a respeito de alguns aspectos relacionados a este tema. Enquanto isso, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que sempre aparece por aqui e compartilhe esse canal com seus amigos. A instituição dessa política vem num contexto de muita luta. Um contexto de movimento social, como a Frente Paliativista, que fez e marcou presença em Brasília, com o propósito de fazer valer o direito dos pacientes portadores de doenças que ameaçam ou que limitam a continuidade da vida, e uma movimentação de várias entidades médicas e de outras classes de profissionais da saúde, no sentido de trazer essa discussão e fazer com que o país saia desse lugar vergonhoso de não ter definido uma política clara para os seus pacientes portadores de necessidades de cuidados paliativos. E com isso, chegamos então nesse momento de ápice, que foi a publicação dessa política. Para quem não tem nada, para quem está num atraso absoluto, para quem oferece para a maioria dos seus pacientes uma morte indigna, distanásica ou no extremo abandono, esse primeiro momento é histórico. Então, sim, essa política é inovadora, histórica, e vai sim ser capaz de disparar uma série de reações dos serviços de saúde no intuito de avançar nessa temática. A concepção da política é a concepção dos cuidados paliativos, tanto que ela começa conceituando os cuidados paliativos e dizendo que ela se dirige a cuidar do sofrimento das pessoas que possuem uma doença que limita ou que abrevia a vida. E já dentro dos seus princípios, ela reforça a valorização da vida, a valorização da autonomia, o controle dos sintomas de maneira impecável, o respeito às diretivas antecipadas de vontade. Olha só, hoje isso não está só nos conselhos de classe, como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, e já traz, numa legislação nacional, a importância de respeitar as diretivas antecipadas de vontade, ou seja, aquilo que o paciente deixou expresso em relação ao que ele deseja e aquilo que ele não deseja receber quando estiver numa situação irreversível ou quando não puder opinar sobre a sua própria condição de saúde. Então, já de cara, a Política Nacional de Cuidados Paliativos já coloca todos os princípios que os cuidados paliativos apregou de não abreviar, nem tampouco prolongar a vida de forma artificial, coloca a importância da morte no tempo certo e a morte como sendo parte da vida. Então, ela já começa deixando claro a que veio e totalmente dentro dessa filosofia, dessa lógica dos cuidados paliativos. E dentro da lógica do SUS, a política coloca a importância da equipe multiprofissional, a importância da interdisciplinaridade e da oferta dos cuidados paliativos em todos os pontos da rede de atenção, mantendo a coordenação do cuidado, o ordenamento do cuidado pela atenção básica à saúde. Então, a atenção primária, nessa política, ela permanece sendo ordenadora dos cuidados. Mas como o paciente necessita ser atendido dentro da sua necessidade, é preciso que esses cuidados estejam disponíveis em todos os pontos da rede. Então, não só na atenção primária, mas também nos ambulatórios, nos hospitais, nas UTIs, no SAMU. Então, onde o doente passar e necessitar, esses cuidados precisam estar disponíveis. E isso está muito claro na portaria. Está muito bem descrito o que se espera de cada ponto da rede no cuidado dos pacientes com necessidades de atenção paliativa. A portaria coloca que serão necessários 2 tipos de equipe para poder ofertar esse cuidado dentro dos princípios do SUS. Então, a primeira equipe é a equipe matricial de cuidados paliativos e a segunda, a equipe assistencial.
Isso é ótimo porque nós temos uma equipe matricial com o objetivo de promover todo o apoio para que a equipe assistencial possa desempenhar a sua função. É uma equipe matricial para cada 500 mil habitantes dentro de uma mesma macro-região. Essa equipe matricial é composta por uma equipe mínima, constituída por médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo, podendo também acrescer de um médico pediatra. Isso já causou um certo ruído entre as equipes multiprofissionais e faz bastante sentido. Imagine que na política está descrito sobre a importância da assistência farmacêutica a esses pacientes e do gerenciamento do uso das medicações. Então, nessa equipe de matriciamento, haveria uma expectativa da existência obrigatória de um farmacêutico. Mas nós entendemos também que essa equipe mínima ela foi colocada no objetivo de facilitar a implementação. Caso seja colocada uma equipe mínima muito extensa, isso pode dificultar a organização dessa equipe matricial em lugares de recursos humanos mais escassos. Mas a portaria coloca que dentro das necessidades, essa equipe matricial mínima pode ser estendida e ser composta por outros profissionais. E aí vai também a questão do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, profissional de educação física, entre outros, e o farmacêutico também. Além da equipe matricial, a equipe assistencial de cuidados paliativos também está prevista. Essa equipe, ela é constituída também por um número mínimo de profissionais. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicólogo. Também foi alvo de críticas por não colocar como equipe mínima profissionais que são essenciais nos cuidados paliativos, como os farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, entre outros. São R$ 65 mil para a equipe de matriciamento e R$ 44.200 para a equipe assistencial. Então, se for realmente fazer um serviço de cuidados paliativos dos sonhos, né, com toda a equipe multidisciplinar que é importante, esse valor pode não ser suficiente. Existe uma previsão de um acréscimo de 30% na Amazônia Legal. E a gente entende que isso é por conta das dificuldades de deslocamento. A questão da equipe mínima gera uma série de questionamentos, justamente porque o paciente paliativo ele é um paciente multidisciplinar. Nós temos que estar atentos às necessidades sociais, físicas, psicológicas e também espirituais. E não há previsão de, numa equipe mínima, ter profissionais que vão atuar em todas essas necessidades. Quanto aos recursos financeiros, nós vimos que a política coloca o valor a ser repassado para a equipe de matriciamento, para a equipe assistencial. Nós sabemos em nosso país que os recursos humanos voltados para o atendimento adequado, correto de pacientes em cuidados paliativos são escassos. Cuidado paliativo não é sonho, não é tratar bem, não é só carinho. É ciência. E nós devemos focar no controle impecável dos sintomas. E para poder encabeçar a implantação de um serviço de cuidados paliativos, a gente precisa de gente que conheça e saiba fazer. Então, a educação é um ponto que está traçado na política, mas nós sabemos que ela está muito além da implementação. A educação, ela precisa vir já das universidades. Para isso, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina foram reformuladas em 2022, colocando o ensino de cuidados paliativos como obrigatório nos currículos médicos. Mas nós sabemos que isso não está amplamente disponível, não só nos cursos de medicina, mas também em outras graduações voltadas para esses doentes. Então, a educação, ela precisa ser um braço forte dessa política, mas também a educação dos profissionais que entram no serviço. Nós não temos disponível no país número de pessoas em quantidade suficiente para poder atender as demandas colocadas na política. E além disso,
está colocado também que as pessoas que forem atuar, os profissionais que forem atuar nesses cuidados, eles deverão estar voltados exclusivamente para esses cuidados. De onde essas pessoas vão sair? Elas serão contratadas, eles serão servidores, serão pessoas que serão mudadas de função, porque de onde que eles vêm? E não há uma oferta ampla. Então, é possível que para começar esses serviços, contem com um pequeno número de profissionais para poder fazer a educação de toda essa equipe e fazer o serviço andar. Mas a importância da competência, da capacidade técnica de quem for encabeçar esse processo é inegociável. Não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que saiba exatamente o que está fazendo, senão nós vamos sair do objetivo e dos princípios dos cuidados paliativos. Que sim, tem muito a ver com respeito à autonomia, com o cuidado, com o carinho, com a atenção, mas vai muito, muito, muito além disso. E por fim, um ponto de atenção em relação à política é a questão do monitoramento dos dados. Onde esses dados vão ser inseridos? Já que nós temos que ter os cuidados paliativos em todo ponto da rede, em todos os pontos da rede, como que esses pontos vão conversar entre si? Então, onde nós teremos um banco de dados para que o SAMU saiba, ao ir atender uma situação de emergência, que aquele paciente é um paciente paliativo e que ele está em acompanhamento, por exemplo, na atenção primária à saúde. Quando esse paciente chegar numa UPA, como que a UPA vai saber qual cuidado proporcional tem que ser ofertado àquele paciente que está sendo acompanhado, por exemplo, no Melhor em Casa? Se esse paciente cai numa unidade de terapia intensiva, como aquela equipe da UTI vai saber que aquele paciente é um paciente de cuidado paliativo? O controle principal que ele precisa é de sintomas e que ele não pode, não deve e não deseja ser entubado e colocado em ventilação mecânica. Nós teremos uma base nacional, nós teremos um sistema de informação. Como que isso vai funcionar? Isso não está claro. E se não está claro como vai haver o gerenciamento da informação, como nós vamos medir a qualidade desse serviço? Como nós vamos saber se nós estamos atendendo as pessoas dentro das suas necessidades? Como nós vamos saber qual a proporção de pacientes que necessitam de cuidados paliativos efetivamente estão recebendo? Como nós vamos saber se o doente está recebendo o cuidado proporcional para o seu problema de saúde? Então, não ficaram estabelecidos quais são os indicadores de produção, os indicadores de qualidade, de que maneira nós vamos medir, qual o instrumento que nós temos para avaliar a qualidade do trabalho. Porque uma coisa é o planejamento, né? E definir o que tem que ser feito. Então, a política, ela define o que tem que ser feito. A política define qual o papel dos gestores de saúde. Ela define o papel das secretarias municipais de saúde, o papel das secretarias estaduais, o papel da federação. Isso está escritinho lá, inclusive na parte de implementação. Mas a implementação propriamente dita, o colocar a coisa para funcionar, é outro planejamento, que vai ter a política como um norteador, mas com ações que serão diferentes nos diferentes pontos da rede e nas diferentes cidades. Porque vai precisar entender o que já é feito, ou o que não é feito, ou o que não tem, quais as necessidades daquela população, qual o recurso humano que está disponível para iniciar o processo e o que vai sendo aprimorado. Então, de que forma eu vou medir isso? Como eu vou saber, ao final do primeiro ano de implantação de uma política num determinado município, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que foi feito que não deveria ter sido feito e que precisa ser excluído do processo? Então, fica aí esse vazio, que vai ter que ser construído com o tempo. Então, embora a gente tenha nessa política uma série de pontos que não estão estabelecidos e que precisarão ser desenvolvidos com o tempo, ela é inovadora, repito, ela é um ponto de partida. A partir dela, nós temos hoje um instrumento legal para dar início a uma mudança da realidade dos cuidados paliativos no nosso país. Está atrasado? Está. Está muito atrasado.
As pessoas carecem muito, urge que isso seja implementado. E da forma como a política está perfeitamente possível iniciar e disparar esse processo. O aprimoramento dos pontos que ainda não estão claros, ele vai acontecer com o tempo, não há dúvida. Mas para que isso aconteça, tem que começar. Bom, essa então é a minha opinião em relação à Política Nacional de Cuidados Paliativos. Espero que você tenha gostado. Está aqui embaixo o link para você acessar na íntegra a portaria e deixe seus comentários, caso você queira fazer algum apontamento, alguma crítica ou alguma sugestão. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe o canal com seus amigos. Até a próxima!